O mistério da cruz, minhas irmãs, e toda essa maternidade é uma promessa de Deus. É uma promessa de Deus para que algo futuro. Então, assim como Cristo, ele sofreu, morreu, mas ele não parou na cruz. Ele abriu o caminho, ele ressuscitou e foi para a casa do Pai para fazer muitas moradas. Então, é para isso que nós fazemos a maternidade espiritual, é pela salvação, é para a construção de um reino, é para um desejo, e como a Silvia falou bem, é um ato de misericórdia mais lindo que a gente pode fazer, porque é uma doação, é uma entrega, né? E diante disso, né, eu escolhi a Beata Contita para vocês entenderem um pouquinho aquilo que é a maternidade espiritual em relação a não a relação àquilo que eu falei, né, de uma pessoa mais palpável, que viveu como nós, que soube o que é viver um sofrimento concreto, unido a Cristo na sua vida cotidiana, como Beata Contita, né? Olha que lindo o que Jesus fala para ela no colóquio. Leiam comigo, ó. Quero sejas minha hóstia, e que tenhas a intenção renovada muitas vezes, de dia e de noite, de oferecer-te em minha união, em todas as patenas da terra, que transformada em mim, pela dor, pelo amor, pelas virtudes, erga-se ao céu este grito de tua alma unida a mim. Então, aqui é um pouquinho do resumo que eu falei, né, que é de um colóquio com Jesus, o desejo que Jesus tem para nós mães nesse caminho, né? E olha que bonito também aqui em cima. Existem almas que recebem uma unção através da ordenação sacerdotal, ou seja, os sacerdotes, né? Porém, há também almas sacerdotais que têm uma vocação sem ter a dignidade. Quem somos nós, né? Para termos uma ordenação sacerdotal. Elas se oferecem em união comigo. Então, é um mistério. Contita, ela vai revelando algumas coisas, né? Você vai vendo conforme eu vou falando, na sua alma, porém é algo pessoal, né? Algo pessoal, eu acredito que aqui eu vou falar um pouquinho da história dela, mas Deus tem algo pessoal para cada uma de nós. Deus tem uma missão diante dessa missão da maternidade espiritual para cada um de nós, né? Então, quem é Contita, né? Até agora eu só falei, mas quem foi Contita? E quem é? Porque ela está intercedendo por nós aqui, né? Então, aqui temos várias imagens dela, né? Ela é muito bonita, loira, de olho azul, uma mulher muito graciosa, ela foi muito cortejada na sua adolescência, então eu vou falar um pouquinho dela. Beata Contita, ela foi esposa, mãe, mística e apóstola. O seu nome é Maria Conceição Cabreira de Armida, né? O seu apelido, e para os íntimos, Contita. Nasceu no México, na cidade de São Luís de Potosí. Ela nasceu, por que ela recebe Maria Concepción, ou seja, para nós, Maria Conceição, né? Porque ela nasceu num dia tão lindo, que é o dia da Conceição, né, de Nossa Senhora. É tão linda essa data, né? Os seus pais é o Otaviano Cabreira e Clara Arias, né? Ela foi batizada no dia 10 de dezembro de 1862, 2 dias depois do seu nascimento. E a sua primeira comunhão ela fez com 10 anos, né? Então, o seu caminho de perfeição iniciou-se com 18 anos, dia 16 de setembro, aos 18 anos. Então, eu vou falar um pouquinho, eu vou pegar aqui na íntegra para vocês algumas coisas, que é um livro, depois a gente pode estar colocando, que é um diário que ela escreveu, são contas de consciência, né? Então, ela escreveu a sua vida e os colóquios com Jesus, né?
Então, como era o ambiente familiar da Beata Contita, para você entender quem foi Contita, né? Contita, assim como nós, temos uma história. E é tão bonito entender como foi o ambiente familiar, como ela teve esse desejo de perfeição, como é importante nós, mães, né? Podemos educar os nossos filhos na fé. Olha como é tão riquíssimo isso, né? Então, ela é a 7ª filha, né, do Otaviano e da Clara, e ela vai falar um pouquinho da mãe, né? Minha mãe, muito doente, não pôde me amamentar e batalhou por minha lactação. A Beata Contita, ela quase morreu, porque a mãe dela não conseguia amamentar ela. E foi uma graça que os pais receberam, porque uma empregada, né, do sítio começou a ser sua ama e começou a dar o leite para ela, foi que salvou, ela fala até aqui, né? Essa mulher salvou minha vida, a Maurícia, né? Ela nasceu, então, em Potosí, como eu disse. Meus pais eram excelentes cristãos. Aí ela fala do pai dela, tão bonito, ela fala assim, meu pai rezava o rosário com a família. Olha a importância de rezarmos o terço. Meu pai era muito carinhoso com os pobres, de caráter alegre, sincero. Ajudei-o bem a morrer. Minha mãe era uma santa. Ficou órfã aos 2 anos e sofreu muito. Aos 17 anos se casou e nós éramos 12 irmãos. Minha mãe incutiu em minha alma o amor à Santíssima Virgem Maria e à Eucaristia. Então, os 2 pilares da espiritualidade de Conchita, ela é a Eucaristia e a Nossa Senhora. E da onde vem? Dos pais. Tinha muitas virtudes ocultas, ela fala da mãe. Minha mãe, ela não deixava, né, ir para a escola, porque nesse período o México ele passava por uma perseguição cristã, né? Então começaram as aulas em casa e a mãe contratou uma professora e é onde ela era instruída nos bordados, na música. E aí ela fala aqui: eu gostava muito de piano e a aula de canto. Minha mãe nos ensinou tudo. Minha mãe nunca nos deixava ociosos. Recomendar e costurar tanto quanto havia. Desta mesma forma, ela me ensinava a fazer os doces, os confeitos, cuidando demais de muito nos humilhar e não nos deixar elevar a vaidade. Então, a mãe dela ensinava as virtudes para ela também, a importância. Então, ela já tinha uma consciência da importância da oração, ela já tinha consciência o que era virtude, ela já tinha consciência de não se ficar ociosa, né? Porque a mãe já ensinava ela. Quanto nos ensinou a contrariar a nossa vontade, a minha mãe. Muitos domingos nos levava para passear no hospital, para visitar os doentes e os mortos. Havendo um enfermo grave na família, ela me levava desde pequena para cuidar e servi-los, quanto pudesse. Fez-me acompanhar os mortos, homens, mulheres e crianças, ricos e pobres. Ajudou a não ter medo, a rezar pelos mortos, a vesti-los e recostá-los. Nem meu pai, nem minha mãe gostavam de melindres, né? Então, os pais dela ensinou ela a ter uma virtude de fortaleza, né? De não ser melindre, de não ter medo de enfrentar, de se esforçar, né? De cuidar do outro. É tão bonito de ver isso, né? Quanto o nosso mundo de hoje, nós criamos filhos tão mimimi, né? Nós criamos uma geração hoje tão fraca, né? Que não sabe nem sofrer. Então, olha a importância do sofrimento desde pequena, nas pequenas coisas, né? Que ela fala, minha mãe, ela sabia me ensinar a sair de mim mesma,
Olha que bonito, né? Por isso que ela conseguiu viver essa espiritualidade, porque ela foi educada, né? Deus teve um cuidado com ela tão grande na sua educação que ela foi gerada dessa forma, né? Então, a importância de nós, mães, né, podermos ter esse cuidado, essa atenção com os nossos filhos, né? Aqui, inclinações dela, né? Então, desde pequena, ela gostava de ler, de escrever. E aí, uma coisa que ela gostava, que ela tinha a biblioteca na casa dela, é ver a vida dos santos. Ela falava assim: tem um trecho, né? Eu corria para ver e ler sobre os santos, as suas penitências. Eu ficava horas admirando como eles sofriam e invejava para poder imitá-los, né? A consciência dela quando criança, desde criança. Meu Deus, como estamos longe disso, né? Aí ela fala assim: horas eu gostava de cavalgar. O pai dela era fazendeiro, então ela amava andar a cavalo pelo monte lá do México, e ela olhava assim, admirando as cavernas, ela ficava imaginando ela lá solitária, sofrendo, fazendo penitência, como os santos, né? Se a gente pegar Santo Inácio de Loyola, né, que ele teve o encontro dele, a purificação dele dentro da caverna, acho que ela ficava se imaginando, né? Fiz a minha primeira confissão entre os 7 e 8 anos e a minha primeira comunhão aos 10 anos. Eu era feliz, felicíssima, ao receber o Santíssimo Sacramento. Olha o amor que ela já tinha com 10 anos pela Eucaristia, né? O meu noivo, agora vamos falar do noivo dela. Então, eu vou fazer um pensamento, então, da sua infância, do seu noivado, do seu matrimônio, até chegar. Então, hoje vai ser o início, vai ser a formação, né? Dessa formação, vai ter outras formações, porque o assunto é extenso, para vocês entenderem um pouquinho da vida dela, porque é muito profundo, né? Então, vamos lá. À noite, pensava na Eucaristia e logo depois em meu noivo. Quantas vezes em minhas comunhões e visitas ao Santíssimo eu dizia ao meu Jesus: Senhor, não sirvo para te amar, quero me casar e que me des muitos filhos, para que eles te amem melhor do que eu. Então, aqui, já em Beata Contita, ela percebeu que a vocação dela era um matrimônio, apesar dela ela ter tido um pouco de conflito no início, né, do seu namoro, ela conseguiu perceber, né, diante da Eucaristia, que o amor dela era tão pequeno e que ela desejava casar para ela poder ter muitos filhos e para ela poder, daí, esses filhos amar muito mais do que ela. Na sua adolescência, como eu disse, né, ela era muito bonita, loira, de olho azul, muito cortejada. Ela fala nos seus escritos que teve, num baile, 22 pretendentes, muitos deles ricos, mas não quis ninguém além de Pâncio. Pâncio é o esposo dela, o apelido, né? O Francisco é o Pâncio. Nunca prestei atenção em nenhum outro. Quem foi que apresentou o Pâncio? Ela conheceu num dos bailes, que Pâncio era amigo do irmão dela. Então, foi o irmão que apresentou Pâncio para ela. Pâncio se declarou para ela, então, né? Em 16 de janeiro de 1876, onde correspondi com muito medo. Meu pai, no início, não deixou, porque eu era muito nova, mas nós nos correspondíamos por cartas. Então, ela ficou 9 anos namorando por carta, né? E é tão bonito de ver a pureza, né? A gente está falando do século XIX, tá bom? De um namoro tão diferente do de hoje, né? Aí ela fala um dos escritos, o que o Pâncio escreveu para ela, né? Conversava com ele sobre deveres religiosos, sobre o amor à Santíssima Virgem, e ele me presenteava com orações, versos piedosos,
fazia com que ele frequentasse os sacramentos sempre que possível. Desde aquele momento, nunca abandonei aquela alma. Então, ela percebeu, a primeira alma que ela percebeu que ela precisava ajudar a buscar Jesus foi o seu esposo. Né? Olha que bonito, nunca abandonei mais aquela alma. A preocupação da santificação também do marido, né? Que ainda era noivo, né? Tem tanta coisa para falar. Bom, os sentimentos dela, alguns dos seus sentimentos, né? Eu acho que vamos falar aqui sobre onde que surgiu o desejo da sua, onde nasceu a sua vocação. A sua vocação não nasceu, eu vou tomar só uma aguinha, minha boca já está seca. Desculpa. Então, vamos lá. A sua vocação, né, nasce, o seu desejo da decidida decisão, como eu falei lá no início, onde é a sua decisão de fato com Cristo, se deu na trágica morte do seu irmão. Né? O irmão dela estava reunido, tomando café com um amigo, e ele tinha mania, né, de colocar uma arma assim na cintura, e por acidente essa arma disparou, e a bala atravessou o crânio, e ela fala no seu diário que realmente o crânio dele, né, se espatifou pela cozinha toda. Então, ela se deparou com essa tragédia do irmão, né, que conversou horas com ele, um pouco antes, e de repente aquele irmão estava no chão e estava morto de uma forma trágica. Então, ela conseguiu perceber o quão frágil nós somos, a fragilidade humana, o quanto ela começou, depois da morte dele, se deparar, o quanto ela se distraía, o quanto ela perdia tempo. Então, ela começou a refletir sobre a morte, né? Como a nossa vida é tão passageira. Então, através de uma morte, de uma pessoa tão próxima, que ela se deparou, de fato, com essa questão daquilo que é a decisão que ela precisava viver como vocação, de se entregar a Jesus, né? Porque, de fato, ela era um pé lá no mundo e um pé para Deus, apesar de todo esse caminho, né? Então, ali ela iniciou um caminho de santificação, né? Então, podemos dizer assim. Vamos pular essa parte. Então, o que é bonito na vida de Conchita, quando ela antes, no dia do seu casamento, olha que bonito aqui uma frase dela, né? Ela já iniciou seu casamento consagrando, através do rosário, à Virgem Maria, a sua vida matrimonial, o seu sacramento, né? Ela fala assim, no dia, porque ela casou dia 8 de novembro, então, da meia-noite do dia 7 à 1 da manhã, no dia 8, rezei de todo o coração um rosário à Santíssima Virgem, ao entrar o dia em que ia assumir tantos deveres que quase não sabia. Então, ela não tinha nem noção que era o casamento, ela sabia que ela iria ter que assumir muitos deveres, mas ela já consagrou a vida dela, o ser esposa, o ser mãe, à Virgem Maria. A importância dessa intimidade com Maria, né? Uma das coisas bonitas, assim, da Beata Conchita, que ela sabia o equilíbrio. Então, se a gente pegar a palavra de Deus, né? Marta, Marta, por que te preocupas com tantas coisas? Então, Beata Conchita, ela foi um equilíbrio de Marta e Maria. Beata Conchita, ela soube equilibrar bem a sua vida espiritual, a sua vida cotidiana, com a sua vida espiritual. É tão bonito de ver, né? Porque ela... assim, essa preocupação dela conhecer o esposo. Ela sabia que o esposo dela era totalmente sistemático. O esposo dela, ele tinha horário para chegar,
E aí ela não queria também incomodar o marido com as suas obrigações nas suas orações, então ela fazia essas orações no momento que seu esposo não estava, no momento que seus filhos estavam estudando ou estavam brincando, então ela tinha esse equilíbrio, ela sabia dosar isso, né? Então ela se tornou, está se tornando, né? Ela é beata, houve esse caminho de santificação no seu dia a dia, né? Ela teve um equilíbrio entre os deveres familiares e os deveres de oração, penitência e reparação. Olha que bonito, ela fala que o esposo dela fala para ela: meu esposo tinha horas fixas para ir e voltar do trabalho, as quais eu aproveitava para falar com o meu Jesus. Olha o carinho que ela tinha por Jesus, com o meu Jesus, ler coisas espirituais. Depois de cumprir minhas obrigações do lar e fazer minhas penitências, tirando o cilício, quando ele estivesse para chegar, pois uma vez ele me tocou e ficou muito aborrecido. Dizia que eu tinha apenas o suficiente com as crianças. Ele dizia para ela que ela já tinha apenas suficientes, ou seja, ela já sofria muito para educar os filhos, porque ela teve 9 filhos, né? Isso entre suas doenças e a educação dos filhos. Mas eu sentia que isso não era o bastante. Eu deveria oferecer-me em sacrifício. Tão bonito de ver, né? Essa olha que lindo, né? O pântio acima dela, olhando de frente, né? Ao seu lado, para nós direito, tal o Emanuel, que se tornou sacerdote, a mais velha do lado do pai se tornou freira, e os outros, alguns morreram, ela viveu, né? E presenciou a morte de alguns dos seus filhos. E alguns casaram, né? Então, ela fala aqui, né, o primeiro filho dela a nascer foi Carlos, né? Ela já logo que nasceu, ela consagrou a Virgem Maria, mas ele, aos 10 anos, ela viveu no período da tifo no México, então teve uma peste, uma praga muito grande que foi a tifo, né, nesse período do ano de 1893, foi o ano que a tifo arrasou o México, né? Então, o filho dela, o Carlos, de 10 anos, morreu de tifo. Ela fala assim: sua morte foi um golpe terrível, lanceante em meu coração, uma dor que eu nunca havia sentido até então. Não queria me afastar do seu lado, mas a voz da obediência falou e eu imediatamente fiz o sacrifício de abandoná-lo. Nesta época, o Senhor me presenteou com humilhações e dificuldades financeiras. Sabe o que ela dizia? Bendito seja Deus por tudo. Olha que coração consciente daquilo que era a vocação dela, da entrega dela, né? Isso porque ainda ela não tinha nem vivido os exercícios espirituais, todos os colóquios com Jesus, né? Olha que coração que ela já tinha disposto a entregar esse filho como uma vontade de Deus. Então, assim, é muita coisa, assim, para dizer, muitos colóquios, né? A gente tem pouco tempo, já falamos bastante, né? Mas uma das coisas que me chamou muito a atenção é que a Beata Conchita, ela sempre tinha esse coração desejoso de entregar os seus sofrimentos, entregar a sua vida cotidiana, né? As suas humilhações. Ela fala também que ela sofria com as cunhadas, então quando ela ia visitar as cunhadas, humilhava ela, e ela não falava para Pântio, ela não criava a divisão na família, então ela ficava calada, ela buscava amar, assim, ela tinha ela lia muito sobre Santa Teresinha também, né? Então uma das inspirações para ela foi essa pequena via de Santa Teresinha, então que ela sabia viver muito bem na vida dela, né? Ela pôde compreender essa pequena via de Santa Teresinha, né?
ali, ó, as relações familiares, né? O Senhor me esmagou fortemente com humilhações diante de minhas cunhadas. Sabe o que o Senhor fez? Ele curou o meu orgulho. Olha a consciência dela de entender que as humilhações era para Deus curar o orgulho dela. Quem hoje pensa assim, fala para mim. Pelas tardes, ao anoitecer, eu ia à igreja de São João de Deus, e lá perto do sacrário. Então, aonde ela se desabafava? Para quem ela falava? Aonde ela colocava o coração dela? Ela ia no sacrário, diante de Jesus, e ali se desabafava Jesus. Aí ela falava como foi seu dia, ela falava das humilhações, ela falava das suas dificuldades, e ali ela foi vivendo um autoconhecimento de si mesma. Então, aquele caminho que eu falei, né? Então, um caminho de purificação, de autoconhecimento de si mesmo, do seu orgulho. Então, ali Jesus já estava iniciando o caminho dela de purificação. E ela foi entendendo esse caminho como um caminho de cura, né? E ela foi entendendo que o sofrimento que dói, né? Que a gente tem que dar até o sangue, tem um motivo especial, que primeiro é a nossa salvação, e a gente precisa matar o nosso amor próprio, os nossos egoísmos, para poder acolher de fato e a alma se unir a Cristo. Então, foi esse caminho que Jesus foi fazendo com Conchita, né? Conchita, ela foi matando o seu eu dentro dela, dentro do seu claustro interior, né?